Oi, meu nome é Francisco Impe Lima, eu faço graduação em História da Arte na UERJ e participo de um projeto de pesquisa de iniciação científica orientado pelo professor Maurício Barros de Castro. O tema é relacionado às artes e circuitos da diáspora africana, com foco específico no Heitor dos Prazeres. O objetivo dessa pesquisa é recuperar a trajetória do artista Heitor dos Prazeres como um dos mais importantes artistas do modernismo negro e evidenciar a importância de seu papel como sambista e pintor para a arte e a cultura brasileira. Durante o processo de pesquisa, nós começamos pelos acervos da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, o Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro e o Museu de Arte de São Paulo, recolhendo, organizando e sistematizando um vasto material sobre o artista, com matérias dos anos 1930 até os anos 2000, de jornais como Diário da Noite, Revista Cruzeiro, A Noite, Diário de Notícias, Correio de Amanhã e Manchete, além de catálogos de exposições, fotografias, críticas de arte e entrevistas. Também avançamos na leitura e debate dos artigos já publicados sobre o Heitor, que me ajudaram muito a construir o artigo submetido aqui. A primeira questão na qual eu me deparei nessa pesquisa foi com a categoria do primitivo. Essa categoria foi um dos principais interesses dos artistas modernistas brancos, marcando a busca por uma arte que voltasse à origem, uma arte que fugisse das normas e convenções estéticas já estabelecidas, que na época eram fortemente associadas à Academia de Belas Artes, com aquela ideia de uma arte engessada, para encontrar, fugindo desse engessamento, uma liberdade da criação e expressão pura. Nessa busca, o negro foi escolhido como representante da origem, isto é, um representante de um Estado que não evoluiu, anterior a essas regras e normas estéticas. No Brasil, os artistas modernos negros, como Heitor dos Prazeres, tiveram suas poéticas reduzidas a primitivistas, limitando seus espaços de exposição e apagando maior relevância na arte moderna. Antes dos modernistas, o termo primitivo já fazia parte do vocabulário antropológico de raiz evolucionista, que utilizou-se do termo como uma forma de justificativa colonial para a escravização dos povos negros e indígenas. Então, mesmo que os modernistas tenham se apropriado do termo com um outro objetivo, o primitivo não só seguiu servindo para a afirmação de um discurso racista, exotizante e etnocêntrico, como também se tornou uma categoria guarda-chuva modernista para grande parte da arte negra. O artigo submetido aqui busca desconstruir a imagem do Heitor como um negro primitivo, mostrando como prazeres, a partir da representação da cultura afrodiaspórica que vinha se desenvolvendo no território da pequena África, no Rio de Janeiro durante o início do século XX, estava pensando as complexidades socioculturais de seu tempo e território, defendendo, portanto, o papel de Heitor dos Prazeres como uma figura moderna que dedicou a vida na disputa pela representação digna da cultura afrodiaspórica. Para fazer essa defesa, eu trago uma conexão entre a forma que o Heitor aborda certos temas e cenas nas suas obras pictóricas com a metodologia da fabulação crítica proposta pela escritora estadunidense Sadiana Hartman. Ela defende esse método como uma forma de encarar as lacunas deixadas pelos documentos históricos sobre certos personagens que se depararam com a violência do poder dominante e tiveram suas histórias apagadas por essa violência e pela documentação dessa violência, propondo, através da ficcionalização, uma narração das histórias impossibilitadas pelo arquivo. Por outro lado, eu também busco trazer outras facetas do Heitor fora do campo das artes visuais, isto é, o Heitor radialista e o Heitor músico, pensando como morador da Praça 11, parte do território que ele mesmo nomeou como África em Miniatura, e que mais tarde ficou conhecido por Pequena África, se tornou uma figura fundamental na cultura do Rio de Janeiro no início do século XX, sendo Heitor um dos responsáveis pela fundação do bloco seminal Deixa Falar e de duas das principais escolas de samba cariocas, a Mangueira e a Portela, além de um grande defensor dos terreiros e das práticas religiosas de matrizes africanas, conhecido inclusive como o embaixador dos terreiros, exercendo um papel fundamental na desmitificação da macumba dentro de um contexto de preconceito e perseguição contra os terreiros. Por exemplo, como pintor, dedicou parte da sua produção pictórica na representação das práticas de macumba de forma colorida e festiva, se opondo à visão preconceituosa que ligava macumba com bruxaria. Na música, costumava incluir pontos de Umbanda dentro do seu repertório e até chegou a lançar um álbum intitulado Macumba, que teve como capa uma de suas próprias pinturas. Preto velho quando canta tá rezando. Como radialista, promoveu uma série de transmissões de rádio voltadas ao canto de pontos de Umbanda. Uma delas, inclusive, foi transmitida para o mundo inteiro, numa parceria da Rádio Tupi com a rádio argentina El Mundo, além de ter sido responsável por levar a ilustre dançarina Josephine Baker para dançar num terreiro durante a sua vinda ao Brasil, demonstrando a sua inserção no circuito transatlântico moderno negro. Quanto mais a gente avança na pesquisa, mais fica claro quanto o Heitor estava completamente ligado no seu contexto político-social.
pensando a modernidade numa busca de construir e refletir a memória cultural do território da pequena África, os impactos da escravidão, as reformas urbanas e as desigualdades raciais pós-abolicionismo. Sempre preocupado na representação das histórias e vivências afrodiaspóricas que são constantemente apagadas pelos arquivos e a narrativa dominante. Entretanto, também se evidencia como a sua recepção na crítica e entre os próprios artistas modernistas veio a reduzi-lo à categoria de primitivo, limitando sua complexidade poética ao mero exotismo e apagando sua participação na construção da arte moderna, reduzindo a figura do Heitor como um negro moderno para um negro primitivo. Eu acho que é isso. Eu gostaria muito de agradecer a ANPAP por dar esse espaço para a divulgação científica. Eu acho que é muito importante ter esse espaço, tanto para a publicação de artigos quanto para mesas. E é isso. Muito obrigado.